Gente, aqui é Sofia Bocaneira e hoje nós vamos entender melhor o teste da segunda derivada. Para isso, nós precisamos visitar alguns conceitos importantes, começando por quando uma função é convexa ou côncava para baixo. Uma função f é côncava para baixo, em um intervalo AB, se a primeira derivada é decrescente nesse intervalo AB. Essa relação fica clara pela inclinação das retas tangentes, que diminuem ao ler o gráfico da esquerda para a direita. Por outro lado, a função ela é convexa ou côncava para cima em intervalo AB se a primeira derivada é crescente nesse intervalo AB. Essa relação fica clara pela inclinação das retas tangentes, que aumentam ao analisar o gráfico da esquerda para a direita. Nós podemos agora aplicar esse conceito à segunda derivada. Lembrando que a segunda derivada de x mede a taxa de variação da inclinação da reta tangente. Se a segunda derivada de x for maior do que zero para todo x em um intervalo AB, então a inclinação das retas tangentes são crescentes em AB. Logo, f é convexa ou côncava para cima nesse intervalo. Por outro lado, se a segunda derivada de x for menor do que zero para todo x pertencente ao intervalo AB, então a inclinação das retas tangentes são decrescentes. Logo, a função é côncava para baixo em AB. Com isso, nós chegamos a um teorema. Dado que f é uma função diferenciável em intervalo AB, se a segunda derivada de x for maior do que zero para todo x pertencente a B, então f é convexa ou côncava para cima em AB. Já se a segunda derivada de x for menor do que zero para todo x em AB, então a função é côncava para baixo em AB. Um outro conceito muito importante é o de ponto de inflexão. Um ponto de inflexão é um ponto I, f de I, no gráfico de uma função diferenciável no qual a concavidade muda. No caso do gráfico abaixo, a função muda de uma concavidade voltada para baixo para uma concavidade voltada para cima no ponto I, f de I. Formalizando essa definição em um teorema, podemos dizer que, seja f uma função diferenciável em um intervalo aberto, se I, f de I for um ponto de inflexão de f, então a segunda derivada de I é igual a zero ou a segunda derivada de I não existe. Com esses princípios em mente, nós já podemos resolver um exemplo. Então, considere a função f de x igual a x à quarta menos 6x ao cubo mais 12x ao quadrado mais 2. Determine os intervalos onde a função é convexa e onde é côncava para baixo. Para resolver esse problema, nós podemos recorrer a alguns passos para facilitar. Então, primeiro nós vamos encontrar os pontos de inflexão. Depois, vamos dividir uma reta real. E por último, vamos determinar a concavidade. Então, para encontrar o ponto de inflexão, nós temos primeiro que achar a segunda derivada da função. Fazendo as contas, vemos que a segunda derivada de x é igual a 12x ao quadrado menos 36x mais 24. Ao igualar a segunda derivada a zero, percebemos que os pontos de inflexão são x igual a 1 e x igual a 2. Utilizaremos então esses pontos como extremos divisores da reta real. Com isso, nós chegamos aos seguintes intervalos: menos infinito 1, 2 e 2 mais infinito. Agora, para determinar a concavidade, nós escolheremos um número pertencente a cada um desses intervalos e testaremos esse número na segunda derivada. Se for maior do que zero, temos uma concavidade convexa. Já se for menor do que zero, teremos uma concavidade voltada para baixo. Em menos infinito 1, eu escolhi zero, o que, ao aplicar a segunda derivada, deu 24, o que é maior do que zero, e, portanto, nesse trecho, a função é convexa.
No trecho 1, 2, eu escolhi 1,5 para testar o intervalo. Nesse caso, ao aplicar na segunda derivada, eu obtive menos 3, o que é menor do que zero e, portanto, esse intervalo representa uma concavidade voltada para baixo. Já em 2 mais infinito, eu escolhi o número 3. Ao aplicar na segunda derivada, eu obtive 24, o que é maior do que zero. E, portanto, esse intervalo representa uma curva convexa. Agora, nós chegamos ao teste da segunda derivada. Nesse trecho, nós vamos utilizar alguns conceitos expostos no último vídeo. Então, eu sugiro que vocês assistam ele, caso não estejam familiarizados com algum termo que eu vou usar agora. Mas vamos lá. Seja C um ponto crítico da função, no qual a primeira derivada de C é igual a zero, suponha que a primeira derivada de x exista em um intervalo aberto AB contendo C. Se a segunda derivada de C existe e a segunda derivada de C é menor do que zero, então f de C é um máximo relativo. Agora, se a segunda derivada de C existe e a segunda derivada de C é maior do que zero, então f de C é um mínimo relativo. Outra possibilidade é quando a segunda derivada de C existe, mas a segunda derivada de C é igual a zero. Nesse caso, o teste da segunda derivada é inconclusivo, então teremos que recorrer ao teste da primeira derivada para entender a natureza do ponto C. Podemos fazer um exemplo final. Determine os extremos relativos da função f de x igual a x elevado à quarta potência menos 2x ao quadrado mais 7, aplicando o teste da segunda derivada. Então, para resolver essa questão, primeiro nós vamos determinar os pontos críticos, depois vamos determinar a segunda derivada e, por último, vamos estudar os pontos. Para determinar os pontos críticos, nós precisamos primeiro determinar a primeira derivada, que fica igual a 4x ao cubo menos 4x. Ao igualar a primeira derivada a zero, nós temos que os pontos críticos são x igual a zero, x igual a 1 e x igual a menos 1. Em seguida, nós vamos determinar a segunda derivada, e para isso vamos derivar a primeira derivada. Com isso, obtemos que a segunda derivada é igual a 12x ao quadrado menos 4. Por último, vamos estudar os pontos, ou seja, nós vamos aplicar os pontos críticos obtidos no primeiro passo da resolução à segunda derivada. Então, ao aplicar menos 1 à segunda derivada, obtemos que a segunda derivada de menos 1 é igual a 8, o que é maior do que zero. E, ao observar as regras do teste da segunda derivada, entendemos que isso forma um mínimo relativo. Agora, ao aplicar zero à segunda derivada, obtemos menos 4, o que é menor do que zero, ou seja, menos 4 é um máximo relativo. Ao aplicarmos 1 à segunda derivada, obtemos 8, o que é maior do que zero. Então, podemos chegar à conclusão que esse é um mínimo relativo. Com isso, chegamos ao fim desse vídeo. Espero que tenham entendido e bons estudos!